Nós história. estamos iniciando mais um podcast aqui no nosso canal. Hoje nós recebemos aqui Maria Helena da Rocha Paranhos, ela que é especialista em planejamento urbano, planejamento, e também o professor Vanderlei Salvador. O Vanderlei, até para iniciar, o que muda com a vinda da Maria Helena aqui para a nossa região? Boa tarde, bom dia, boa noite. O podcast é essa vantagem, né? Nós estamos vendo nossa cidade com outros olhares, com os olhares dela, né? Uma pessoa que tem reconhecimento mundial e tal. E agora a vinda dela traz esse olhar para nós, sabe? Ela tem diagnosticado, tem trazido assim questões que a gente não enxerga, a gente não vê, né? Sim. Vamos acompanhar, que vai ser maravilhoso. Maria Helena, seja bem-vinda. É a primeira vez que você vem para a região do Alto Vale? Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Isso. Muito obrigado pelo convite. É a segunda vez que eu venho a Taió. A primeira foi no ano passado. Eu venho em função de uma parceria que existe de uma instituição alemã na qual eu trabalho, que chama-se SES, Senior Expert Service, com o DEL, da FACISC. Estive aqui no ano passado e agora, esse ano, me chamaram novamente para dar continuidade a trabalhos ou a discussões que foram efetuados no ano passado. Sim. E como tem sido? Nesse ano foi maravilhoso. Eu sempre, em primeiro lugar, sou muito bem recebida aqui em Taió. As pessoas são maravilhosas. Eu acho que o grande acervo que a cidade tem é justamente o cidadão de Taió, independente de idade, de gênero, são pessoas muito cordatas, muito afetuosas e muito preocupadas com a sua cidade, que eu acho que é um grande fator positivo para o desenvolvimento dela, né? Sim. E por que você faz esse trabalho? Eu quero continuar estudando e aprendendo. E eu quero também disponibilizar meu conhecimento. Meu trabalho é voluntário, eu não tenho pro bono, não ganho absolutamente nada. Não posso ganhar dinheiro nem da Alemanha, nem do Brasil. Mesmo que as cidades queiram me pagar, eu não devo receber, é uma questão de ética, né? Então, eu faço isso porque é a maneira que eu tenho de envelhecer melhor, de continuar trocando minhas experiências e aprendendo, porque a gente aprende, né? Todo dia a gente pode aprender alguma coisa. E com esse seu trabalho, você consegue fazer com que as cidades mudam? Eu consigo provocar, talvez seja um pouco como jornalistas, né, como vocês, assim, que provocam as pessoas ou a cidade. Eu também provoco a equipe técnica, digamos, da prefeitura, mas também as instituições de classe, porque a cidade não é feita só do gestor público, né, no caso de municípios, de prefeitura ou câmaras de vereadores. Quer dizer, a cidade é feita também das instituições de classe, associações comerciais, industriais, agrícolas, né? Os diretores lojistas, enfim, uma série de grupos da sociedade civil. Sim. Exato, quer dizer, todo mundo, numa democracia, todos devem se preocupar com a cidade. Ela teve uma experiência, trouxe para nós a experiência de Curitiba, porque ela iniciou em Curitiba, né? Eu comecei a trabalhar, assim, me formei em Curitiba e comecei a trabalhar com arquitetura e também com urbanismo na cidade de Curitiba. Isso depois nos anos de... No final de 70, 80, eu trabalhei, tinha uma maior honra para mim, foi um grande prazer, uma grande escola, ter trabalhado com a equipe do prefeito, governador Jaime Lerner, tanto na prefeitura como governador do estado, mas trabalhei com outros municípios também. Você é brasileira? Brasileiríssima, sou carioca, mas me criei em Curitiba. Ela teve um trabalho ali, aquela experiência do Parque de Curitiba, tinha enchente lá e eles tiveram uma ideia extraordinária. Eu não sabia que era assim. Curitiba tinha muitas enchentes também. Nós temos também rios que cruzam a cidade, Rio Ivo, Rio Belém, que cruzam a cidade. E na década de final de 60, 70, tinha muitas enchentes. O centro da cidade alagava inteiro. Eu mesma vi, né, esses alagamentos, era muito, não chegava a ser hoje como vi em Taió, aqui, né, de 3 metros, mas alagava a cidade. Você não sabia mais onde que estava a rua, onde que estava a calçada, onde que estava o rio. Então, na época, o prefeito Jaime Lerner resolveu, junto com uma equipe técnica espetacular que ele sempre teve na prefeitura, resolveu fazer uma drenagem, fazer um lago para drenar o rio
e com isso formou um lago e criou o primeiro grande parque urbano em Curitiba. E com isso também resolveu muito a questão da enchente em Curitiba. Parque Barigui. Já pensou? Olha hoje lá, em quem dia, é que diz, sim. Aos olhos de hoje, eu não sabia que era assim. Nós temos o Parque Barigui, tem o Parque Iguaçu também, que é a nascente do Rio Iguaçu. O Rio Iguaçu é um rio muito curioso, porque ele nasce a talvez 80 quilômetros do Atlântico, mas em vez de ele descer o Atlântico, ele resolve caminhar o estado inteiro e faz aquele show que são as cataratas do Iguaçu. Vai pro Prata, né? É verdade, para ser lá. Interessante. E até eu gostaria de fazer uma pergunta para o Vanderlei, até porque o Vanderlei, né, como professor, como estudioso do setor da imprensa também, nos últimos 40 anos mudou muito na nossa região, falando também mais especificamente de Itaió, nessa questão ambiental, a mudança da cidade também? Bom, é importante que a gente faça um olhar mais cauteloso, né? Há 40 anos atrás, você tinha ainda muita mata, você podia ainda explorar a mata, certo? Não? Já estava começando o ciclo da madeira a ser modificado pelo pinus e pelo eucalipto, né? Veja que as marcenarias se acabaram todas, as lojas de móveis foram se modificando, o ciclo da madeira, não só isso, o sassafrás, o ciclo da mandioca, a produção de fécula, tudo isso se acabou nesse período. Nós estamos falando um pouco mais, talvez 50, 60 anos. Né? E isso também trouxe algumas consequências, porque a sociedade foi se modificando e nesse meio tempo veio a internet, veio a globalização e tal, e quando a gente viu, nós já estávamos inseridos no meio. Então, as coisas estão acontecendo com muita rapidez. Né? O que eu conto de importante e de positivo nessa região foi a vinda das universidades. Eu estudei muito tempo em Salete, no Seminário dos Padres, era um grupo erudito, né, esclarecidíssimos, eram padres assim, de uma capacidade de cognição extraordinária. Quem saiu dali, saiu todo mundo muito bem, realmente, a grande maioria, claro. E aí os seminários, que eram de missionários, eles foram sendo fechados nas cidades todas. Olha, Rio do Oeste, Laurentino, Rio do Sul, Ituporanga, Taió, sabe? Todos foram fechando. E aí veio a universidade, começou a aparecer as universidades. Né? Então hoje eu dou destaque a isso, quer dizer, nessa importância do conhecimento, e passar esse conhecimento, agregar e tal. Nesse meio tempo também a sociedade foi se reorganizando, mudaram-se comportamentos e tal, que é o que nós estamos vendo hoje. Por isso, a vinda da professora Maria, vou chamar de professora, né, também? Vou chamar de professora. Eu já fui da universidade, também, mas no momento não sou, então, não. Ela vem com esse olhar para cá, né, de ter iniciado aqui, quantos parques ela ajudou a discutir a criação lá em Curitiba, quando ela nos contou. Acho que hoje tem uns... Eu não sei exatamente, mas eu acredito que tem uns 11 ou 12 parques em Curitiba que foram feitos sucessivamente, não só para a questão ambiental, mas também cultural e de lazer. Nós temos parques, por exemplo, do polonês, então ali estão as casas dos imigrantes poloneses, temos o parque italiano, ucraniano e por aí vai. Né? E depois falar a Ópera do Arame lá para dentro, depois o passeio público, essas a outras Ópera do coisas Arame que já foram em outras épocas. Né? A Ópera do Arame teve uma outra história que foi interessante, foi também na gestão do Jean Milene, se não me engano foi na segunda gestão dele, na primeira não me lembro, acho que foi na segunda, que ele era uma pedreira, era uma pedreira imensa, e daí o Jean Milene chegou e falou assim, não, mas isso aqui vamos parar vamos testar a acústica aqui. E chamou o maestro Karabchevsky. Agora eu vou levar ela na volta, eu vou levar ela na pedreira em Taió para mostrar para ela. Ele trouxe o maestro Karabchevsky, na época, que era o regente, o maestro da Orquestra Sinfônica Brasileira. Eles testaram a acústica, achou maravilhoso, e falou assim, então agora não tem mais pedreira, desapropriou toda a área e criou aquele local para fazer... É um parque, tem muita natureza ainda no entorno, mas virou um parque mais de shows, eventos, porque ele estava um pouco deslocado da cidade. Para esses grandes eventos era importante reunir a massa, né, não dentro do perímetro urbano, mas um pouco afastado. E o que modificou depois com esses parques na cidade, nessa questão que você fala o tema É enchente? a praia do Curitibano.
Nós não temos praia e final de semana é impressionante o número de pessoas que passeiam nos parques. Eles têm também iluminação, então até o entardecer, 6h30, 6 horas da manhã, está lotado de pessoas fazendo jogging, caminhando. Durante o dia você tem pessoas, adultos passeando. À noite, final de semana, você tem no parque, tem churrasqueiras, tem cancha de esporte, tem muito gramado, as pessoas brincam com famílias, aviãozinho, enfim, tem uma série de atividades de lazer e esportivas que são usadas pela população de Curitiba. E com isso eliminou as enchentes? Sim, praticamente o centro da cidade eliminou as enchentes, não tem mais enchente em Curitiba. Alagam-se em alguns pontos, é verdade, mas não tem enchente. Alaga-se em pontos porque muitas vezes a chuva torrencial, a canalização, os bueiros não dá aquela vazão que deveria dar, mas é coisa de algumas horas, daí esvai a água. E também a questão de lixo, né? Porque infelizmente a gente tem também a questão do cidadão que nem sempre joga o lixo no lugar certo. Tem algum estudo de cada árvore cortada, a quantidade de água que chega com mais rapidez, que ela não absorve e chega nos rios? Porque aí você vê, o Vanderlei mesmo comentou, né, sobre a questão de reflorestamentos, que houve essa alteração, e aí você vê muitas regiões que são hectares mesmo de reflorestamento de pinos e de eucalipto, que se retira essas árvores. Eu não sou da área, tá? Eu sou arquiteto urbanista, mas o que eu sei é que, por exemplo, eucalipto, banana são áreas, pinos são árvores que retiram muito a água do solo, né? Então, na verdade, não são árvores nativas, né? Então, orienta-se sempre que o reflorestamento nas cidades, à beira de rio, margem de lagos, etc., que se dê prioridade para as espécies nativas. Né? Na sua avaliação, qual a visão dos prefeitos nas visitas que você faz? É para ser sincera? Sim. Eles são muito cordatos, digamos, acolhem as observações com muita atenção, inclusive. Agora, não necessariamente são aplicados depois, transformam-se em implementações ou, pelo menos, em discussões internas na prefeitura. Porque eu sempre falo, não é necessariamente o prefeito, mas a equipe técnica da prefeitura que precisa se interessar por isso. Sim. Porque você não sabe quem que nasceu antes, o ovo ou a galinha. O prefeito, é um gestor público. Que pode ficar apenas 4 anos e sair. E ele tem uma gestão, a responsabilidade dele é dar, digamos, orientações gerais, se relacionar com outras instituições, né, com outras esferas do governo. Essa é a função dele. A função dele não é sentar e planejar. Agora, ele precisa, sim, construir uma equipe técnica adequada para que essa equipe técnica, então, tenha as iniciativas necessárias para propor avanços ou mudanças no município. Vanderlei, pelo seu conhecimento, como fazer para receber esse conselho, mas fazer na prática funcionar? Me parece que nós precisamos parar de fazer a confusão entre a ação de governo e a ação de Estado, né? O governo é aquela coisa para esse grupo que está administrando. Então, o que nós vimos acontecer muito comumente? Um prefeito iniciou a estrada até aqui, trocou de prefeito, o outro abre a outra estrada pelo outro lado, porque se continuar essa estrada, o mérito vai ser do outro. Então, isso é uma bobagem tão grande, é de uma pequenez enorme, né? Porque isso é obra de governo. Então, quando a gente tratar essas questões como obras de Estado, então elas terão uma continuidade. E aí você pode planejar melhor. Na minha opinião, como especialista e como nessa área, né, de gestão pública, é o que eu destaco como a coisa importante agora que a gente deve destacar e que a gente deve prestar atenção e focar nessa direção. Mudar o conceito, mudar essa visão das coisas, né? Sim. Você tem exemplo de cidades que você visitou e que acataram todas essas suas sugestões? Olha, eu comecei aqui em Santa Catarina no ano passado. Quer dizer, eu vejo aqui, por exemplo, em Taió mesmo, teve uma mudança que eu fiquei muito feliz.
porque tem um novo loteamento projetado chamado Novo Horizonte. Novo Horizonte. E que eles tinham uma previsão inicial de quase 800 lotes no mesmo terreno. E eu falei, na época eu comentei que era os lotes muito pequenos e muito denso, né? Para a proporcionalidade que se tinha projetado para a área verde e outras coisas, né? E eu fiquei feliz de agora se tornarem 450 lotes. Então, quase que a metade, ou pelo menos 40% disso foi reduzido. E como é difícil para o administrador atual fazer essa modificação, né? Exato. Porque a ideia propagada é que você vai beneficiar 800 famílias. Não, Exato. Peraí, agora são só 450. Exatamente. Ah, aí uma espécie de perda, vamos dizer assim, de capital, enfim, né? Aparentemente parece que o prefeito, ou a prefeitura, digamos, não só o prefeito, mas a gestão pública, né? Parece que não sabia direito o que fazer. Então tá, de 800 eu faço 450, entende? Vou comprar um saco de banana, então tá, custa 40, não, mas compra 2, então tá, eu faço por 30. Quer dizer, não é bem assim, é um processo muito árduo, interno, com a sua própria equipe e muitas vezes também com a sociedade. Sim, uma grande discussão profunda. São grande discussão, exatamente. Por isso que é importante, antes de mencionar, antes de divulgar, discutir bastante internamente para saber se não há alternativas, né, melhores, antes de divulgar. Nesse seu trabalho, tem opositores e quem são? Eu acho que os opositores estão tanto na sociedade civil quanto no próprio gestor público. Não necessariamente são opositores. Eu acho que o grande opositor é a inércia, é a não ousadia, é o não arriscar, é o não querer mudar, é o poder do hábito, sabe? É você ficar naquela zona do conforto daquilo que é conhecido, é você continuar fazendo a mesma coisa, mesmo correndo o risco de ser criticado. Isso, para mim, é o grande opositor de infraestruturas públicas. Quer ver a questão da mobilidade? Nós podemos falar sobre enchentes, sobre, enfim... O carro! A bicicleta, né? E nas diversas reuniões que participei com ela e tal, e vários grupos e tal, a discussão é essa, é o uso do carro, né? E ela trouxe para nós várias citações, autoridades que estavam... O próprio prefeito de Itaió, por exemplo, também se manifestou quando esteve na Alemanha e disse como que foi a experiência dele lá, parece que na primeira vez que ele foi e tal, enfim. Essa questão do carro é que está hoje uma grande angústia, porque você precisa mudar comportamentos, né? Exatamente, mudar comportamentos da população. As pessoas estão muito mal acostumadas a parar na frente da loja onde ele quer comprar o que for. Se vai ser um pão, se vai no supermercado, se é uma loja, se é cartório, ele quer parar na frente da loja. É um absurdo isso. Eu acho que as pessoas precisam entender, toda a área do comércio precisa entender que quem faz compras são pessoas, não é o carro. Né? E como é que pessoas andam a pé? Quando você tem calçadas atrativas, quando você tem árvores nas calçadas, quando as calçadas são largas, são agradáveis, pisos contínuos. Enfim, as calçadas têm que se tornar agradáveis, a cidade precisa se humanizar mais. Sim. Né? O Vanderlei falou a questão de governos, né? E aí citou a palavra enchente, que é... Né, a nossa senha. O momento O que teria que ser feito? A cidade fazer, o município fazer a sua parte e o governo do estado a outra parte? Até porque estudos tem, né? Estudos, projetos, já faz há muito tempo, né? Bom, foram assuntos discutidos em diversas reuniões no CODE, no DEL, várias vezes discutimos isso, inclusive com a presença também da professora Marina. Muda a cidade de lugar, muda as casas, o que faz? Né? Faz segundo andar, eu não sei o quê, mitigar as cheias, como fazer? Mata ciliar, aumenta a barragem, abre o rio, bota uma draga, enfim. Como conviver com as enchentes que são cíclicas, são sazonais, elas são costumeiras, elas se repetirão. Nós fomos avançando, fomos tornando o solo impermeável. A Maria Helena trouxe para nós uma fala extraordinária sobre o solo impermeável, né? Pegando o exemplo que acho que todo mundo está acompanhando nos noticiários do centro de Porto Alegre,
Que as pessoas falam, não, o Rio Guaíba, a água está baixando, mas o centro de Porto Alegre ainda continua cheio, né? E é muito simples, porque tem muita área impermeável. Tem pouca área verde. Você tem pouca grama, você tem pouca árvore, tem piso, tem asfalto, tem calçadas, não tem como a água sair. A água não sai embaixo de pisos coberto, né, de solo coberto. Então, acho que a permeabilidade das cidades é uma discussão que tem que ser feita. Quando a gente fala área verde, não estamos falando de grandes parques e grandes matas. Estamos falando em todas as quadras das cidades. Todas as ruas, todas as calçadas precisam ter mais área verde. Precisa ter solo natural para que a água, quando chegar, escoar. O problema da enchente é que a água entra na cidade, mas ela não sai. Ela tem dificuldade de escoamento. Não seria questão de parar com pavimentações, não é isso? Não é parar com pavimentação, mas é repensar o que está fazendo. Inclusive em Taió, tem que repensar, tem muita oportunidade, muita chance de se tornar uma cidade maravilhosa, muito mais sustentável, melhor qualidade de vida para todo mundo, com o interesse das pessoas em caminhar, se fizer, entende, uma lição de casa. Normalmente o que a gente espera, o Marcos Roberto, do gestor público, é fazer o óbvio. Sabe, muitas vezes as pessoas pensam assim que tem que fazer um grande plano, grandes projetos para trazer investimentos. Não, tem que fazer o óbvio, faz o beabá, faz aquilo que é o óbvio. A sua cidade vai ficar muito mais atrativa. Tem uma frase do Tolstói, o escritor russo, que fala, que urbanistas gostam muito de usá-la, que é o seguinte: se quer ser universal, cante a tua aldeia. Ou seja, olhe para você. Veja o que a tua cidade precisa. Cuide dela, que os outros virão. Os outros virão porque vão gostar de estar na tua cidade. Geralmente, e as perguntas, Vanderlei? E os temas que são abordados? E geralmente as perguntas, o que eles questionam para ela? Você que participou e acompanhou. Na verdade, ela não traz uma solução para a gente. Ela ajuda, vamos dizer assim, ela conduz, né? Ela organiza as reuniões em que o próprio grupo aponta as soluções, porque o grupo conhece. Então, com as especializações que ela tem, a experiência que ela tem dos países que ela visita e tal, então ela organiza na reunião essa condução para que saiam as respostas. E são... o último, eu vi um grande conflito realmente nesse da bicicleta, do tal, né? Muito legal. Nós tivemos aqui nesse espaço há pouco tempo uma pessoa, professora de trânsito e tal, ela falou sobre ciclismo e tal, e foi uma entrevista maravilhosa com a Adriana das Neves, né? Espero que vocês possam se conhecer também, em Taió. Um prazer. E aí ela fala do ciclismo, uma cidade com 5 quilômetros de extensão e tal, e você não consegue ciclovia e tal, porque, de novo, a prioridade é o carro, né? Então, a gente fez a média, quantos carros nós temos por habitante, é bastante. Taió, por exemplo, tem 20 e poucos mil habitantes. Não chega a 20. E tem 17 mil carros. É praticamente um carro por habitante. Quer dizer, é incrível isso, não? Incrível. Agora, se a gente pensar que você tem uma via pública, onde tem a do comércio, por exemplo, que tem talvez 16 metros ou sei de largura, se você consegue asfaltar apenas em 9 metros ou 10 metros, que é o suficiente para 2 carros, quer dizer, sobram 6 metros que você não precisa gastar asfalto, que você pode, com esse dinheiro, alargar as calçadas, plantar árvores, etc. Quer dizer, muitas vezes, com o mesmo orçamento, você aplica esse orçamento de uma maneira diferente. Você gasta esse dinheiro em outras áreas. Sim, o Vanderlei fala em orçamento. O município teria orçamento para fazer essas alterações. Bom, todos os anos, desde a época dos romanos, né? Se faz antes, acho que, não sei se os egípcios ou se os gregos faziam, mas você tem orçamentos, você planeja, né? Tem planejamentos, né? E nós, todos os anos, sempre o orçamento do ano que vem sempre é maior do que o desse ano e assim para frente. Então, o orçamento tem, claro.
Mas você vai ter que escolher as prioridades, né? Quando você faz lá. A gente estava discutindo antes aqui como que o cidadão pode participar da decisão. São nas audiências públicas, elas são exigidas hoje, né? Então, mas o prefeito resolveu fazer aqui sei lá, um parque, um portal, sei lá. Da onde que ele tirou isso? Ele não tirou da cabeça dele. Isso aqui foi planejado no ano passado ou no ano anterior. Ele está executando um plano que foi feito lá. Você não participou, não acompanhou e agora está colocando ponta numa coisa que foi decidida lá atrás, né? Então, o dinheiro vem aí. O orçamento vem aí, na formação desses planos que são de um ano para outro. E tal, Sim, né? então é possível. Claro que sim. E as pessoas estão preparadas? Têm essa consciência? Eu acho que o cidadão brasileiro, não estou nem falando de Taió agora, o cidadão brasileiro ele ainda não se despertou totalmente para a importância que ele tem na condução da democracia e no sucesso, digamos assim, das questões urbanas, né? O alemão tem uma frase que eu gosto muito que diz: o Estado somos nós. Numa democracia, nós votamos na construção do Estado, nós votamos para vereadores, legislativo e executivo, né? Nós votamos. Isso significa que o Estado somos nós. Nós é que definimos a construção do Estado. Só que a gente define a construção do Estado no município, a gente vota no prefeito, votamos nos vereadores, só que depois, durante 4 anos, a gente não participa das discussões urbanas, a gente não participa das questões urbanas. Claro que tem o outro lado também, a prefeitura, o gestor público precisa provocar também, precisa apresentar seus planos, precisa querer discutir com a sociedade. Então, assim, é uma via de mão dupla, quer dizer, ambas as partes precisam aprender a dialogar, a construir um diálogo construtivo. Quem é contra alguma ideia pode ser contra, mas tem seus argumentos e tem alternativa também. Porque dizer sou contra, mas eu não tenho alternativa, também não é solução. Então, acredito que ambas as partes precisam aprender a trabalhar junto para o bem da sociedade. Porque geralmente quando há uma enchente, como aconteceu recentemente, se debate muito, se discute muito, vamos mudar isso, mudar aquilo, mas passa aí uns meses e já se esqueceu, já não lembra mais, nem do Rio não lembra mais. Nós trouxemos ali também para discussão o projeto JICA, JICA para a gente, né? JICA, tal, que é o japonês e tal. 30 anos e tal, que foi elaborado. E naquela ocasião nós já estávamos participando dos comitês e tal, da Bacia do Itajaí, enfim, né? Blumenau, Rio do Sul, várias reuniões que aconteceram lá. E hoje está se buscando esse projeto outra vez. E ao tomar conhecimento, aí a Maria Helena nos pergunta: mas peraí, mas são 30, 40 anos, como é que está? Tem que repensar algumas coisas. Foi realmente interessante a sua sugestão aí. Porque projetos, hoje em dia, com o avanço da tecnologia, entende? A gente não pode mais... 10 anos já é muito tempo, né? Agora, imagine querer implementar uma ideia, um plano que foi executado há 30 anos atrás. Quer dizer, eu acho que cabe uma reflexão e uma discussão. Pode ser até que ele seja indicado novamente, ratificado, de que realmente ele é muito importante, que ele está correto. Mas eu acho que é tão complexa essa questão das enchentes, e não é uma questão de Taió, é uma questão que envolve 5, 6 municípios, a jusante de Taió, pelo menos, que eu acho que essa discussão deve ser feita no ambiente acadêmico. E eu sugeri, inclusive, que isso fosse feito numa universidade que tenha hidrólogos, geógrafos, geólogos, engenheiros de barragens, etc. Leva esse projeto para ser discutido na universidade, ver se ainda cabe dar continuidade a essa ideia, projetada ou não, e qual seria a ideia no século XXI, em 2024, 2025, qual que é as soluções técnicas dadas para a solução da enchente. Na ocasião estava com a FURB. Estava conduzindo. Depois eu não sei que encaminhamento deu, aconteceram várias trocas de governo, enfim, aí... Eu acho que tem que ser uma universidade que tenha expertise, né, acadêmica e pelo menos em hidrologia, geografia, geologia, hidrologia, barragens, etc. E eu às vezes fico aqui pensando, né, com toda essa tecnologia e estudos, nunca se estudou como regular as chuvas? Eu acho que se a gente tirasse o ser humano da Terra, acho que conseguiria. Acho que os macacos conseguiriam. Eu vou perguntar para a professora, eu não tenho certeza, porque eu vi isso e a internet tem trazido muita coisa curiosa.
que há na China, parece que os Estados Unidos e a Inglaterra também aplicam, uma substância colocada sobre as nuvens quando tem as grandes reuniões. Então você está em Pequim, o Bendinho, não sei como é que chama agora, né? Uhum. E você consegue ver o céu lá e tal, porque eles fazem essa colocação. Conhece? A Alemanha deve fazer isso também, eu acho. Acho que não? Na Alemanha não. A Alemanha é mais porque rigorosa. a Alemanha... Não é que seja rigorosa, é que a Alemanha, nesse aspecto, ela é muito consciente da questão da natureza, né? Quer dizer, eu acho que o ser humano destruiu tanto, mas tanto, que agora a gente precisa urgentemente... Gastamos muito dinheiro destruindo a natureza e agora temos que gastar muito dinheiro para recompor a natureza. Eu acredito que haja, sim, ciência, digamos, para controlar chuvas, etc. Mas não acredito que seja um investimento de futuro, porque você inverte, na verdade, a ordem natural das coisas, né? Quer dizer, eu acho que nós precisamos mudar hábitos e comportamentos. Consumos, por exemplo, hábitos de consumos, comportamentais também, deixar o carro, mas como é que a gente deixa o carro se não tem transporte urbano? Então tem que ter um transporte urbano, mas como é que eu vou andar a pé se a cidade é quente e não tem árvore, não tem nada? Tem que plantar árvore, quer dizer, então listar, na verdade, a ordem de prioridades para que as pessoas possam lentamente construir novos hábitos, comportamentos, mas o gestor público tem que fazer a sua parte. Normalmente, em primeiro lugar, começa por ele. Como que você se desloca na Alemanha hoje? Tem carro? Que carro você tem? 2 pés. Não tem carro? Sapatos novos. Não, eu tenho bicicleta. Eu ando de bicicleta lá na Alemanha e transporte público. Berlim é uma cidade, a maioria das cidades na Alemanha tem transporte público espetacular. A rigor, para andar na cidade, eu não necessito de carro. E é claro, uma vez ou outra, vai ser de noite, está chovendo, tem táxi, né, que você pega. Então, eu não tenho necessidade de andar de carro. Realmente não tenho essa necessidade. Eu não quero ter carro, porque além de ser caro na Alemanha, os impostos e tal, eu não tenho lugar para estacionar. Porque o planejamento urbano da cidade inibe, na verdade, o dono do carro a usar o carro. Porque ele vai ter dificuldade de estacionar o carro. No planejamento urbano é proibido você ter áreas de estacionamento, prédio de estacionamentos. Eles proíbem isso também, quer dizer, você não pode construir um lugar para fazer só garagens, por exemplo. Não, porque você tem que inibir a pessoa a andar de carro. Agora, para isso, antes dele cobrar isso do cidadão, ele oferece um excelente transporte público. Quer dizer, eu acho que essa é uma grande diferença entre você usar ou não usar o carro, entre você andar a pé ou não. As calçadas são pisos seguros, corretos, sabe? Inclusive, existe a possibilidade, se eu cair num buraco na calçada, eu posso processar a prefeitura porque ela não me deu um piso correto. Isso tudo está dentro da legislação urbana. Então, assim, cada um fazendo a sua parte, o ambiente urbano acaba sendo amistoso, né? E mesmo assim ainda temos problemas de carro também em Berlim, de congestionamento, porque só tem 2 velocidades na cidade, 30 km por hora ou 50 km por hora. Caramba! Estava reclamando de São Paulo, né, que a gente tem a rodízio de placas e tal, né? Mas são os hábitos, né? Você cria hábitos. A prefeitura, é claro que as pessoas reclamam. Em várias coisas as pessoas reclamam, mas se acostuma, porque é o melhor para a maioria. E o gestor público tem que saber aquilo que é o melhor realmente para a maioria. O que é melhor para a cidade. Muitas vezes você só vai descobrir isso depois do gestor público ter feito o que queria fazer. Eu lembro de uma história da primeira rua de pedestre que houve aqui no Brasil, que foi em Curitiba, em 1971, 72. Curitiba de novo. Desculpa, eu falo muito de Curitiba, Não, mas que a minha experiência de Curitiba, né? E o Jamilerne foi, de fato, um excelente gestor público, né? E ele queria fechar um trecho da Rua 15, que é a rua mais comercial da cidade na época, e os comerciantes todos não queriam, porque se tirando o carro ninguém vai comprar, Num final de semana, ele planejou de tal forma que no final de semana a rua foi fechada. De sexta-feira, final da tarde, até segunda de manhã, foi calçada a rua. Foi proibido andar de carro. Houve muita reclamação, algumas pessoas gostaram, outras acharam um absurdo o prefeito fazer isso, fazer aquilo. Eu sei que aos
com o tempo, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, as críticas foram diminuindo. 1 mês depois estava todo mundo rindo, comerciante dando risada de orelha a orelha, que estava vendendo mais, o ambiente de compra melhorou muito, quer dizer, potencializou o comércio, os serviços locais, melhorou o trânsito da cidade, as pessoas ficaram felizes, mas ele teve que fazer mesmo contra a má vontade da maioria. Porque muitas vezes o leigo não entende direito aquilo que está sendo planejado. Ele precisa ver a obra, usar o espaço, o novo espaço criado, para ele entender aquilo que se queria fazer. E dessas sugestões suas, está incluído a própria, eu falo município, mudar aqueles que trabalham no setor de planejamento do município, mudar? Contratar pessoas que realmente têm essa visão que você tem? Foi bom você perguntar isso. Mudar não, porque tem uma equipe boa, mas não tem urbanista. Então é importante o município contratar um urbanista local que trabalhe realmente com urbanismo. Porque você tem arquiteto, mas ele acaba sendo fiscal de obra não sei aonde. Você tem 2 engenheiros que não têm muita especialidade na área do urbanismo, que obviamente tem outras funções no município, mas eu acho que basta a prefeitura contratar 1, 2 urbanistas, e tudo que foi, digamos, discutido, esse profissional pode perfeitamente realizar junto com os outros da equipe. E essa sugestão é para todas as prefeituras? Para todas as prefeituras, se não tiver. Para todas as prefeituras, porque não acho cabível o município gastar dinheiro contratando a execução de planos diretores, o zoneamento, o uso do solo, ou os planos setoriais que a gente fala, como educação, saúde, mobilidade, etc., contratar terceiros, porque terceiros não conhecem a cidade. Né? Vem um escritório faz uma licitação pública, porque daí é obrigatório. Ele não pode contratar quem ele quer, tem que ser licitação pública, ganha um escritório do interior do Rio Grande do Sul ou lá da Bahia. Esse escritório vai ter que fazer um plano para a cidade de Itaió, mas qual é o sentimento que ele tem da cidade? Como é que ele percebe as ligações, entende? Os relacionamentos locais, entende? É muito difícil. Então é muito mais fácil para o município gastar dinheiro criando uma equipe técnica, para que essa equipe técnica, aí sim, ela possa elaborar e propor os planos para a cidade. E isso, Vanderlei, é possível essa contratação? Sim, claro. Mas a cada dia nós estamos vendo um aprimoramento da coisa pública. Porque no setor privado, a tecnologia, os avanços, a evolução, ela vai acontecendo rapidamente. Mas na coisa pública é uma morosidade. É verdade. Você tem os problemas ligados, por exemplo, à estabilidade no emprego, aí você tem o desvio de função, o camarada foi contratado por um concurso público há 15, a 20 anos atrás, e a especificação do cargo é essa. Então tem uma série de amarras que acabam engessando o administrador público. Isso também tem que ser considerado, né? Então, por maior boa vontade que tem o administrador, ele enfrenta essas questões. E aí, se você fizer fora do que está previsto lá, isso eu não faço, não é minha, faz, depois entra na justiça, enfim. E na coisa privada, você pode aplicar essa agilidade, a livre concorrência e tal. Então, quero dizer que quando nós vemos a morosidade aí, se pode colocar pessoas ou não, tem que analisar essa questão. Hoje vamos contratar mais um que no caso seria um urbanista, né? Tal. O quadro, mas nós já temos 3 engenheiros, já temos 5 não sei o quê, mas tal. Mais um, tal. Então, vai ter uma grande visão de quem está conduzindo para ir direcionando, né? Claro que aí, talvez, uma sugestão para os administradores, você tem, vamos supor, um setor que tem muita gente, a educação, que é a pasta maior que tem, a saúde também é a segunda pasta, né? Então você tem ali ônibus, tantos motoristas de ônibus, tantos ônibus, uma questão toda. Se essa parte é terceirizada, que é permitido a iniciativa privada também lotar, fazer o transporte, você reduz alguma coisa em relação a essa exigência da estabilidade do emprego, do cara que fez aquilo ali. Eu não vou descarregar a caçamba, porque eu sou motorista. Se eu descarregar a caçamba, eu estou fora da minha função. Sabe? É complexa a coisa pública, né? Quando a gente olha com essa visão, a gente vê que, de fato, nós precisamos
fazer com que a coisa pública tenha mais maleabilidade, mantendo-se as garantias, mas criar mecanismos para facilitar isso, para fazer com que essa evolução que acontece fora do serviço público, na iniciativa privada, que você possa aplicar isso ali dentro também. Mas realmente está engessado. E nós estamos aí com legislações que são da época antes da chegada da internet. Nós estamos reféns disso, né? O pessoal já está cansando também, aí o funcionário público também ele já tem uma estabilidade, também ele já quase se aposentando também, então tem isso. E na pública não, você vai na concorrência, né? Sim. A gestão pública realmente precisa, você falou muito bem, Wanderley, a gestão pública precisa ser modernizada, atualizada, precisa ser. E ter também equipe técnica eficiente, porque às vezes não é a quantidade de pessoas que fazem a máquina pública funcionar, sim, são as pessoas certas nos lugares certos, nas funções certas. Isso, né? Já começa pelos eleitores analisando em períodos de campanha eleitoral. Qual é o plano de governo dos candidatos, né? Quando eles divulgam planos de governo, né? Eu não Quando sei não tem plano, não, que é sempre o mesmo, né? Eu não estou nem criticando o Tayó, não. Estou apenas comentando porque a maioria não fala de plano de governo, né? Sim. Eu, sinceramente, não conheço... Me lembro de um ou outro em Curitiba que falava alguma coisa de plano de governo, mas eu trabalhei também com muitos municípios do interior do Paraná e as pessoas não falam de plano de governo. Na verdade, a grande bandeira que eles têm é criticar o atual, quem está no sim, governo atual, para dizer, não vou fazer aquilo, aquilo está certo, aquilo está... Mas onde é que está o plano de governo, né? Sim. Isso não... Então, tira o foco do plano para a questão de quem é o melhor. Conduz mais emocionalmente, digamos assim, o direcionamento do voto, né? E aos eleitores, acho que é importante ele não se emocionalizar, né, com relação a isso. É ele, na verdade, olhar o candidato realmente com as suas propostas concretas. Sim. Né? Estou olhando tá bonito o acústico. Né? Muito. Sim. Espero que ninguém retire meu cartão de cidadão de Tayó depois disso. Né? Por que você escolheu Tayó? Como chegou? Eu trabalho para uma empresa, como eu falei, uma instituição alemã, SES, né, Senior Expert Service, que tem trabalha com instituições de classe de vários países do mundo inteiro, né? E eu escolhi trabalhar no Brasil e na América Latina pela minha cultura, digamos, né? Pelo entendimento que eu tenho de como as coisas funcionam no Brasil. Sim. E muito similar também em outros países da América Latina. Porque você falou na questão voluntária, mas você é pago por essa empresa? Não. Essa empresa só trabalha com quem quer trabalhar de forma voluntária. Existe o mesmo serviço em uma outra instituição também alemã que cobra. Sim. Quer dizer, o meu trabalho, eu poderia trabalhar naquela ou nessa. Eu optei por trabalhar nessa. Mas aí você vem da Alemanha, os custos... Pois é, os custos são compartilhados com, por exemplo, a Alemanha paga minha passagem aérea, paga meu seguro-saúde, e quem me recebe, no caso, vamos supor, Tayó. Então, Tayó tem que dar hospedagem, alimentação e transporte. Transporte que eu digo... Fizemos uma vaquinha lá, hein? Olha só. Porque a minha transporte que eu digo mobilidade na cidade, né? Me pegar, levar. É que sim, se mais cidades têm interesse em ter a sua visita, a sua presença, como faz esse contato também, né? Falar com o IDEL, FACISC. O DEL. Porque o DEL parte o contato deles, então. O contato partiu da FACISC, do DEL, exatamente. Mas pode também, não que eu seja o DEL, claro, mas quando o DEL não tiver eventualmente interesse em chamar, as instituições de classe podem me chamar diretamente também, através dessa instituição. Mas eu espero que o DEL me mantenha e me traga novamente para essa região, porque eu gosto muito de trabalhar aqui em Tayó. E é muito bom também ver a sequência, sabe, dos trabalhos. Eu acredito que cada vez que eu venho, eu empurro um pouquinho, eu discuto mais algumas coisas com os municípios. Quer dizer, a gente consegue avançar. Mas além o seu trabalho, além de estar aqui visitando, dialogando, o que além disso, o seu trabalho? Você continua
desenvolvendo algum trabalho para a região aqui? Não. Eu posso continuar conversando, discutindo, eu me coloco à disposição sempre das pessoas, do gestor público, das instituições de classe. Se quiserem conversar comigo, se quiserem discutir alguma coisa, fazer alguma reunião remota, eu moro na Alemanha, eu estou à disposição. Mas não tenho lição de casa, Sim. digamos, a fazer na Alemanha. Né? Mas qual que é a sua metodologia de trabalho? O que você tem que vir aqui? O que você tem que fazer? Depende do interesse do município. Nesse caso de Itaió, o município queria dar sequência a discussões havidas no ano passado. Então, eu revi principalmente a questão desse loteamento, a questão da trafegabilidade, que era um plano que eles contrataram, que eles estão querendo implementar, e algumas questões pontuais, como moradia, a questão da mobilidade na cidade. Obviamente, o tema da enchente também surgiu em função do que houve aqui no ano passado, e me parece que esses extremos climáticos vão continuar ocorrendo aqui na região, né? Então, esses temas é que foram discutidos, né? Maravilha, né? O que tu queres perguntar? Fica à vontade. Ficaria aqui ad eterno, né? Maravilha, obrigado pelo aceitar o convite, né? É um prazer todo meu. Privilégio estar ao seu lado aqui, com o Marcos também. Não, eu que agradeço muito a oportunidade, você, Marcos, também, aos ouvintes E até antes da gente finalizar, o porquê a Alemanha? Por que saiu do Brasil para a Alemanha? Como eu falei, Faz muito tempo? a primeira que eu estou morando lá há uns 8 anos, que eu decidi morar mais lá do que aqui. Desde a primeira vez que eu fui, em 82, que eu estava contando, né, eu estava indo para Barcelona, e de repente eu vi um anúncio saiu uma matéria no jornal lá de Curitiba de que os estudantes estavam ocupando as casas em Berlim, e daí houve uma política específica de moradia, né? E eu falei assim, é para lá que eu vou. Só que eu não sabia falar alemão, então me bati um pouco no começo, nos primeiros anos, me bati muito para primeiro aprender um pouco alemão e depois... E com isso acabei tendo relacionamentos na universidade, assim, com os professores e amigos também. E me lembro que em 93, não sei se se lembra, 91, 92, teve o presidente Collor, que daí... teve aquele problema sério financeiro, né, que ele tirou o dinheiro, confiscou o dinheiro de todo mundo. Sim, sim. E meu escritório foi muito atingido, tinha um escritório de arquitetura e urbanismo, e eu absolutamente não tinha como continuar trabalhando. Eu estava em obras de... Quebrou. Não é que quebrou, eu não tinha como continuar trabalhando. Começou a fazer obra sem dinheiro. Todo o dinheiro tanto dos proprietários das empresas para as quais a gente trabalhava, ninguém tinha dinheiro. Então, o meu professor lá da Universidade de Berlim falou assim, Marilena, já que a situação está tão crítica assim, vem estudar. E eu achei uma ótima ideia. Eu assim, não quero parar. Então, o escritório não fechou, não. Mas, obviamente, ele ficou em stand-by. Eu fui para a Alemanha, daí fiz mestrado, depois fiz doutorado, e foi assim. Então, assim, meu vínculo com a Alemanha dá-se desde 1982, e agora, por questões pessoais, eu resolvi morar mais lá em Berlim, desde 2015 que eu estou morando lá, mas vem com frequência aqui para o Brasil também. Wanderley, ela participou da sessão da Câmara de Vereadores. Como é que você avalia o interesse dos vereadores? Até eu lembrei agora dessa questão, até pelo conhecimento do Wanderley também. Quando nós fizemos o pedido para a Câmara, porque eu represento a Câmara, o DEL, né? Tem o Conselho, né? Sim. O CODIA. Então, a Câmara tem vagas lá dentro, tem as cadeiras lá. E eu sou o representante da Câmara Municipal lá. Então, quando nós fizemos o pedido para ela, claro, os vereadores não conheciam ela, né? Então, precisei fazer uma propaganda. Ela não sabe disso, está sabendo agora. Sim. Não sabia mesmo. Não sabia, claro. Então, eu tenho uma gente, não sabia. Pois é. Não, ela é maravilhosa, ela mora na Alemanha, mas ela fala em português, fala em brasileiro, fala em brasileiro. E aí houve realmente essa expectativa. E quando nós trazemos uma pessoa que se destaca, como é o caso dela, a impressão é que vai ter uma plateia, um plenário enorme, né, e tal. A Câmara, por si só, ela já tem uma tradição de
de trazer palestrantes, de pessoas que se manifestam sobre os mais variados assuntos. E ela também tem a publicização automática, né? Tal, ali tem uma estrutura, né? E os vereadores, eles ficaram muito atentos, porque eles foram naquela propaganda inicial que eu fiz dela, né? E aí eu pude ver que quase todos perguntaram, né? Sim, sim, e eram foram bem ativos. Perguntas pertinentes também, sabe? Porque eles também queriam conhecer, né? Até porque a Câmara também tem uma presença lá. E aí depois ela me perguntou, porque eu estava dando aula nesse momento concomitante também e tal, mas depois eu acompanhei a parte final eu peguei. Ela me perguntou, aquele vereador lá, e aquele lá, e aquele lá, assim, para ter mais ou menos uma ideia do que cada um perguntou, como é que o que fazia e tal. Então eu vi que não só o interesse dos vereadores, mas o interesse dela de conhecer o perfil de cada um que está eleito, como é que está fazendo ali claro, e tal. Foi muito bom. Foram perguntas bem pertinentes e voltadas à cidade. Quer dizer, não voltadas ao que eu faço, deixo de fazer, eu conheci, mas voltadas assim àquilo que eu falava. Tive 10 minutos para falar, voltados à cidade, assim, opiniões sobre isso, sobre aquilo. Sim. Então eu achei bem interessante. Para mim, sim, foi muito interessante ter conhecido a Câmara. Pensando realmente na mudança e melhorar. Exato. Assim eu senti. Ela cumpriu, então, tanto a parte do conselho, da organização do DEL aqui na cidade, também a parte do executivo na prefeitura, e também fez a parte no legislativo e tal, quer dizer, o governo ficou todo envolvido aí na atividade dela, portanto ficou muito completo. O Vanderlei sabe falar em alemão? Nein. Você talvez? Não sei. Aber vor kurzer Zeit. Ich muss eine Reise gemacht nach Deutschland, wenn so Gott will, ist alles möglich, ja? Oh, sehr gut, Vanderlei, né? Sehr gut. Ele fala alemão, sim, gente. Isso é Hochdeutsch, eu acho. Mas o Hochdeutsch é o alemão usual. O resto são os como é, surpresa, né? Você viu? Olha assim. E vou, hein? Que maravilha. Não, e falou com sotaque, praticamente sem sotaque. Vanderlei, muito obrigado. Obrigado a você, Marcos, mais uma vez, parceiro. E de trazer também, né, esse conhecimento tão importante da Maria Helena da Rocha Paranhos. E eu gostaria de deixar o espaço para a sua mensagem final em português e também em alemão para finalizar. Opa! Desafio. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer, Marcos Roberto, pela hospitalidade, por essa oportunidade de conversar com as pessoas, cidadãos aqui de Salete, de outros municípios. Taió, exatamente, principalmente. O Vanderlei também pela simpática convite e companhia e conversas, porque a gente se conversa muito, a gente também pode ficar horas e horas conversando. E a mensagem seria para que as pessoas tenham otimismo, né, de que tudo pode ser melhorado e que a gente tem tudo para ser feliz, digamos. Acho que o que todo mundo deseja numa cidade, né, ser feliz. E eu espero que consigam. Gestor público e sociedade civil organizada. Dann alles gut für die Bewohner von Taió e muito obrigada aos moradores de Taió. Bis nächste Mal e até a próxima vez. Obrigada. Muito obrigado. Com a gente, Maria Helena da Rocha Paranhos, especialista em planejamento urbano. Ela que veio da Alemanha. E também o professor Vanderlei Salvador. E aqui na técnica, o Muriel Canaã com a gente em mais um podcast.